Olá pessoal, vamos começar mais um videozinho nessa sequência. Este já é o terceiro vídeo da nossa aula de hoje, de sábado, dia 20 de março. Toda vez eu quero falar setembro, não sei porque setembro ficou na minha cabeça. Acho que é a falta de vocês. Estou ficando com a abstinência de vocês, está fazendo eu ficar com um pouco de amnésia. Então vamos continuar agora o nosso terceiro tema agora que a gente já viu primeiro, a gente viu a anotação do cuidador, nós vimos agora um pouco sobre as rotinas do paciente. Agora a gente vai falar um pouquinho sobre o próximo que é sinais vitais. Vamos falar um pouco sobre sinais vitais, são apenas sinais que os homens perceberam, os estudiosos perceberam, que é uma característica comum entre todos os seres humanos. E essas características podem indicar uma variação na saúde da pessoa ou dizer se essa pessoa está saudável ou não, teoricamente, pois a gente não pode esperar somente que os sinais vitais indiquem se uma pessoa está saudável ou não, precisamos de outros exames complementares que o médico solicita. Mas esses sinais vitais a gente consegue prever vários tipos de complicações. Quais são esses sinais vitais? Nós temos a temperatura, o pulso, a respiração, a saturação e a pressão arterial. A gente vai estar comentando sobre cada um deles. Eu espero que nesse vídeo eu consiga falar sobre 2, no próximo vídeo sobre 2 ou 3. Assim é o meu objetivo agora. Então vamos começar falando agora sobre o primeiro sinal vital, que é a temperatura. A temperatura é um sinal vital, pois ela indica algumas reações que o nosso corpo está sofrendo e essas reações desencadeiam um aumento na temperatura. Mas o que causa essas reações? Quase 100% das vezes as reações são provocadas por algum tipo de infecção, que pode ser uma infecção bacteriana, uma infecção viral, uma infecção fúngica ou qualquer outro parasita, uma parasitológica ou qualquer outra coisa que cause essa infecção ou que cause o aumento da temperatura, mas geralmente é por infecção. Esse aumento da temperatura nada mais é que uma resposta do corpo para te falar, é um alerta, como se fosse o sinal amarelo. Atenção, está acontecendo algo. Você estava lá bem no sinal verde, aí de repente ligou o sinal amarelo, lá no trânsito. Antes de ir para o sinal vermelho, que é você ficar grave, parar numa UTI, acontecer alguma coisa mais severa ou até evoluir à morte, o seu corpo vai dar o sinal amarelo, que é a febre, que é a temperatura um pouquinho alta. E esse é um bom sinal. Quem criou o nosso corpo, o grande criador, o engenheiro, o arquiteto que planejou a gente, ele fez com uma maestria muito grande. Então é importante termos febre, é um sinal bom. É um sinal muito bom que indica pra gente que a gente está sentindo alguma coisa. Não é pra gente ficar com raiva, mais bravo, caso que a paciente está com febre. Então vamos começar aqui. Professor, mas com o que eu verifico se o paciente está com febre? Isso é uma resposta bem simples. Todo mundo sabe, para a gente verificar se o paciente está com febre, a gente utiliza termômetro. Mas antes da gente utilizar o termômetro, a gente precisa aprender, agora que eu vou deixar de falar a palavra verificar, pois todo mundo gosta de falar verificar a temperatura, que o termo técnico seria aferir. A gente vai aferir a temperatura do paciente. Tudo que a gente for fazer para o paciente agora, a gente vai aferir. Ok? Vamos aferir a temperatura dele. A temperatura dele vai ser aferida com a utilização de termômetro. Esse termômetro pode ser de 3 modelos. Nós temos o modelo a laser, que é aquele novo, que é aquela pistolinha que mira na testa do paciente. Hoje em dia, nesse caso de coronavírus, que não pode ter contato, é o mais ideal. Nós temos o termômetro digital e nós temos o termômetro de mercúrio. O de mercúrio é aquele que vem no vidrozinho, que tem aquele mercúriozinho dentro, aquele metal pesado, mercúrio, sendo que é o mais perigoso de todos, pois quando você vai utilizar ele, você precisa pegar e sacudir para o mercúrio descer todo para o finalzinho dele, para o tubozinho dele no final, e deixar nada de mercúrio ali na parte graduada, onde vai aparecer a temperatura. Graduada é onde tem aquelas marcaçõezinhas, aquele monte de risquinho ali, que a gente vai ver aonde a temperatura do paciente vai parar. Como que eu faço a aferição da temperatura com esse termômetro, com outro termômetro, principalmente o digital ou esse de mercúrio? Antes de fazer, eu tenho que lembrar que antes e depois de aferir a temperatura, eu tenho que fazer a desinfecção do meu termômetro utilizando
álcool a 70%. Então eu vou colocar álcool a 70% num gases, umedecer ele, só embeber ele, deixar ele úmido e vou passar no meu termômetro. Isso porque eu não sei que quem utilizou o termômetro antes de mim se fez a desinfecção e eu vou ter a consciência que eu estou fazendo a desinfecção, ou seja, a limpeza do termômetro para a próxima pessoa que for utilizar. Isso é uma coisa bem inteligente e interessante de ser feita. Então, eu vou pegar esse termômetro, eu posso colocar o termômetro para aferir a temperatura em várias partes do corpo do meu paciente. Essas partes são na boca, que é a temperatura oral, nós podemos colocar na axila, que é a temperatura axilar, e nós podemos colocar retal, no ânus do paciente, que é a temperatura retal. Só que o padrão, a gente costuma, por questões higiênicas, utilizar a axilar, que não é nada agradável você enfiar um termômetro na boca do paciente. Vai que a pessoa que utilizou o termômetro antes de você já tinha colocado via retal e ainda não fez a desinfecção do termômetro, ele está sujo de cocô e de vários tipos de micro-organismo que existe no reto, e você enfia na boca do paciente. Então não é agradável, eu não queria que fizesse isso na minha boca, então eu acho que não vou fazer isso na boca de ninguém. Então a gente tem que pensar dessa forma. Então a melhor forma é fazer na axilar. Para fazer na temperatura axilar, eu tenho que pegar o meu termômetro e fazer a higiene dele, suspender o braço do meu paciente, expor a axila dele, vou pegar o meu termômetro, vou colocar a ponta dele encostada no meio da axila, primeiro eu encosto o termômetro no meio da axila, desço ele em direção reta, em direção à frente do paciente, e vou abaixar o braço do paciente. E o termômetro está encostado na axila do paciente. Caso o paciente seja muito magro, o que eu vou fazer? E o paciente seja acamado, eu vou pegar o braço do paciente e colocar o braço do paciente embaixo da outra axila e prender com o braço dele. Isso faz com que o braço dele encoste realmente no termômetro. Que geralmente a pessoa muito magra fica um buraco na axila, e você coloca lá, o termômetro fica solto e não afere realmente a temperatura do paciente. Ou eu posso simplesmente também fazer isso e ainda puxar o braço do paciente para encostar ali no termômetro. E o termômetro de mercúrio ele tem que ficar no mínimo 5 minutos na axila do paciente sem ser retirado, e no máximo 10 minutos. Aí, ou seja, terminou esse tempo, você vai retirar o termômetro, você vai colocar ele contra a luz para você poder ver o risquinho que o mercúrio andou dentro do termômetro. Aonde ele estiver parado é a temperatura do paciente. Isso no termômetro de mercúrio, que é um termômetro muito perigoso, vocês têm que tomar muito cuidado, pois o mercúrio, aquele metalzinho que está ali dentro, é um metal, e é o único metal mesmo que ele é líquido na temperatura ambiente, e quando você for sacudir, ele pode escapulir da sua mão, cair no chão, quebrar. Se ele quebrar e você for pegar e se cortar e o metal entrar na sua corrente sanguínea, você pode ter complicações severas cardíacas e de outros órgãos, pois ele é altamente tóxico. Então temos que ter cuidado na utilização do termômetro de mercúrio. O outro termômetro é o termômetro digital, que ele é colocado na axila do paciente da mesma forma que é colocado o termômetro de mercúrio, sempre lembrando de fazer a desinfecção antes e depois da utilização do termômetro. Espera o termômetro apitar, que o termômetro digital ele faz um bipzinho para avisar que já feriu a temperatura, e ele é muito mais rápido que o termômetro de mercúrio. Às vezes, alguns de 40 a 1 minuto e meio, ele já dá a temperatura, 40 segundos a 1 minuto e meio, ele já dá a temperatura do paciente. E temos o termômetro a laser, que é aquele que você não encosta no paciente, só mira a testa e ele pega a temperatura da testa do paciente. Ok? Esse termômetro também precisa ser feita a desinfecção dele, pois a sua mão também é contaminada e outra pessoa vai pegar também aonde você pegou e acaba se contaminando com a sua sujidade da sua mão. E vice-versa, você se contaminando com a sujidade da mão da outra pessoa. Então sempre faça a desinfecção em qualquer termômetro antes e depois de ser utilizado. Outro ponto importante é quais são as taxas normais da temperatura do paciente.
Lembrando que nós temos 3 tipos de temperatura. Nós temos a temperatura baixa, nós temos a temperatura normal e nós temos a temperatura alta. Ou seja, quando o paciente está com a temperatura muito baixa, quando ele está normal ou quando ele está com febre. A famosa febre é a temperatura alta. Mas nós temos agora, não precisa memorizar neste momento, mas se você estiver com canetinha e papel aí, você já pode anotar esses 3 primeiros termos técnicos que vocês vão estar adquirindo agora. Quando a temperatura do paciente está muito baixa, a gente fala que ele está hipotérmico. Hipotérmico. Quando a temperatura está normal, ele está normotérmico. E quando a temperatura está muito alta, ele está hipertérmico. Térmico significa temperatura, hipo, baixa, normo, normal, hiper, alta. Hipotérmico, normotérmico e hipertérmico. Hiper é mais fácil, que a gente associa ao hipermercado, ou seja, um supermercado muito grande. E a gente é mais comum a gente ver o Carone, o OK, o Onset, são hipermercados, Casa Grande. Agora a palavra hiper já é normal. Agora hipo a gente quase não usa. O hipo é baixa, é pouco, é quase nada. Hipotérmico, a temperatura baixa. E quais são os valores de referência, professor? De 35 graus e meio para baixo, 35,5 para baixo, é hipotérmico, a temperatura está baixa. Quando acontece isso, você precisa aumentar a temperatura do paciente, agasalhando melhor ele, cobrindo ele com alguma coisa mais quente, um cobertor, um edredom, aí algo que vai esquentar ele. Se ele tiver aquecedor de corpo, que é um que você coloca na cama, pendurado, eu vou mostrar mais para frente para vocês o modelo, aí vocês podem colocar também. Agora, quando ela está de 35,5 até 37,8, 37,8 até 35, ou seja, de 35 a 37,8, a temperatura é normal, o nosso paciente é normotérmico e não precisa ser feito nada, deixa ele lá quietinho do jeito que ele está, do jeito que ele achar melhor. Agora, se a temperatura dele estiver acima de 37,8, ele está hipertérmico, ele está com hipertermia, ele está com febre. Então, o que a gente precisa fazer? O oposto da hipotermia. Enquanto na hipotermia a gente cobria o paciente, na hipertermia agora a gente vai fazer o quê? A gente vai descobrir o paciente, vai retirar a roupa dele, vai retirar lençol, cobertor, tudo que esteja aumentando a temperatura dele. Nós podemos colocar panos ou compressas de água fria nas axilas e virilha. Se tiver éter, eu posso jogar um pouquinho de éter no pano e colocar na axila dele. Se eu posso pegar compressas de gelo, aquelas que colocam no dente, no nariz, caso a pessoa tenha sangramento, e colocar também compressas protegendo ela para não ir diretamente na pele do paciente, colocar embaixo da axila e na virilha. Eu posso dar um banho com água fria no paciente. A água fria não é a temperatura ambiente, é um pouquinho mais. Lembra quando, é só você imaginar, quando o dia está frio, que está chovendo, a água não fica geladinha? Então, aquela consistência geladinha, igual a que está na geladeira, que é o ideal, que isso abaixa a temperatura também. Ah, professor, meu paciente não gosta. Mas naquele momento, ou você dá o banho nele para tentar evitar da medicação, ou você pula direto para o passo da medicação prescrita pelo médico na dosagem que o médico solicitou. E a cada intervalo de tempo, ou seja, você feriu a temperatura, está com temperatura alta, 30 minutos depois você feriu a temperatura, fez algum procedimento ou deu medicação. 30 minutos depois você já tem que aferir de novo para ver se começou a baixar, começou a mudar. Mais 30 minutos depois, ou seja, 1 hora depois, você afere a temperatura de novo. Depois 1 hora depois 2 horas, depois 3 horas depois. Ou seja, você vai ter que ficar aferindo a temperatura várias vezes para saber se aquela febre não está voltando novamente. Então essa é a temperatura e esses são os procedimentos que a gente vai fazer quando o paciente está sentindo alguma dessas características. Esse vídeo a gente só conseguiu falar sobre temperatura, no próximo vídeo a gente vai falar algo sobre os outros sinais vitais, ok? Até o próximo vídeo.